Terminou agora há pouco, derrota do Vasco lá em Salvador para o Bahia por 1-0 no campeonato, por 2-1 no Campeonato Brasileiro. Tá, eu quero vir aqui para bater um papo com você sobre futebol brasileiro, sobre jogadores, canalhas, pilantras do futebol brasileiro e essa patifaria que tem que acabar, porque às vezes a gente fica também aqui só culpando, responsabilizando o árbitro por uma série de incompetência e também uma dose de má intenção, só que a gente precisa falar dos jogadores também, tá? Antes eu pedir uma moral, deixa o joinha aí, deixa o like, se inscreve no canal, falar da minha parceira aqui, dedicar esse pós-jogo a 1xBet. A dica que eu dei aqui no canal, bateu fácil os gols no jogo do Botafogo, os gols no jogo do Vasco, quem foi ganhou uma graninha, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, abriu a janelinha, o código promocional para você fazer o cadastro é do Cerrado, tudo junto, primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A 1xBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024, lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Bom, o Vasco ia encarar um adversário em Salvador dificílimo, por quê? Porque o Bahia é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, 5 vitórias como mandante, nem sequer empatar, né? E chega aí a sua 6ª vitória. É lógico que o Bahia montou um timaço. Eu falei aqui antes no pré-jogo que eu não entraria com 3 atacantes, acho que foi um erro do Rafael Paiva, um erro de avaliação, que ele mesmo falou no intervalo do jogo, porque você jogar em casa contra o São Paulo, precisando agredir, é uma coisa. Agora você jogar na Bahia, em Salvador, contra o time com o meio de campo mais qualificado, o Bahia deitou e rolou nesse meio de campo do Vasco. Hoje não teve Cocão, não teve Hugo Moura, erraram um caminhão de gol no primeiro tempo. Fizeram o primeiro gol, o Vasco, repetindo o que aconteceu em São Januário, chega a um empate, uma jogada de contra-ataque, né? Que o Paulo Henrique faz o gol. E depois o Bahia tem uma outra série de chances desperdiçadas e entrava como queria. E o senhor Maicon, para mim, o pior jogador em campo nessa partida hoje contra o Bahia. Um zagueiro lento, um zagueiro que não consegue ajudar na saída de bola. A gente precisa urgentemente, Pedrinho, de zagueiros, tá? Eu só vejo falar nos 3 aí, no Felipe Coutinho Souza e no Alex Teixeira, precisa de zagueiro. A gente precisa de zagueiro. Um zagueiro para ser titular do lado direito. Não dá para contar nem com o Marco, nem com o Léo, nem com o Rojas. João Vitor e malho o João Vitor, tá? Então assim, para mim o Rafael Paiva errou. Por quê? Porque eu não colocaria 3 atacantes. Eu entraria com 4 jogadores no meio para tirar o espaço. Cauli, Everton Ribeiro, os caras deitaram nesse meio de campo do Vasco, deitaram, criaram várias oportunidades, não só no primeiro tempo, no segundo tempo o goleiro Léo Jardim salvou o Vasco umas 4, 5 vezes, vai ser eleito, escuta o que eu tô falando, ele vai ser eleito ainda o goleiro da rodada, tu vai ver se ele não vai ser eleito o goleiro da rodada. E aí, para mim é um erro de estratégia, acho que ele devia, como eu falei, entrar com mais jogadores do meio de campo, frear o ímpeto do Bahia no início e depois ir soltando o time, entendeu? Aí você ia ali, tipo, pô, segurou os primeiros 20 minutos, aquela pressão inicial, beleza, depois você vai soltando, no segundo tempo coloca outro atacante, aí vai de acordo, você vai mexer no tabuleiro de acordo com o que está acontecendo. Seria essa, para mim, a atitude tinha que ser tomada. E não entrar com 3 atacantes, que o Vasco ficou nulo mais uma vez no meio de campo. Repito, se o Bahia acerta a pontaria, hoje a gente teria sido goleado mais uma vez. Mais uma goleada, mais uma vergonha seria aí essa partida do Vasco. Tá. Aí, no segundo tempo, o próprio Rafael Paiva disse que estava encontrando, quem falou isso foi o comentarista da Globo, encontrando dificuldade para marcar os meias do Bahia. Obviamente, os caras estavam tendo muita liberdade em um dia que o Piton não funcionou, um dia que os meias do Vasco não pegaram como pegaram o time do São Paulo. O Bahia era um time mais ofensivo, mais envolvente, conseguia chegar com facilidade dentro da área do Vasco, diferentemente do São Paulo, e criou muita dificuldade para o Vasco. Então, para mim, um erro, mas no segundo tempo a gente consegue jogar, consegue segurar um pouco o ímpeto do Bahia. Eu tô falando daquelas chances criadas, mas isso aí é também depois da expulsão, porque aí entra uma figura que para mim, aí é onde eu vou conversar aqui sobre futebol brasileiro, né? Porque o David ele é expulso aos 15 minutos do segundo tempo. Aos 15 minutos
ele vira, vou botar a imagem, ele vira, a mão toca, acho que nem chega a tocar. Inclusive o especialista de arbitragem lá, o PC de Oliveira, falou que nem falta para cartão era. Nem para cartão amarelo, nem falta foi, na verdade. Ele vira e o jogador, o Gilberto, para mim, um canalha, um mau caráter que representa muito de vários jogadores que não prestam, que tem uma má índole, e pode ser do Vasco, pode ser de quem for, eu vou falar sempre. Má índole, mau caráter, desonesto, pilantra, ele simula que tomou uma cotovelada, e além de simular que tomou uma cotovelada, ele comemora a expulsão do David. Quer dizer, falta de respeito, falta de sensibilidade completa com o profissional que trabalha a semana, que sofre pressão, que vai torcedor ameaçar, que a gente critica, a gente xinga, fala que não presta, aponta o dedo na cara, para ir lá um pilantra como esse, fingir tomar uma cotovelada e comemorar a expulsão do profissional, do cara que é colega de trabalho, né? Então assim, quem acompanha o canal sabe que eu não passo pano para as coisas erradas no Vasco. Eu não fico inventando argumento para a derrota do Vasco. Principalmente quando é arbitragem. Eu sei que a arbitragem ela é um lixo, ela é mal intencionada, né? A gente sabe como é que funciona. Tá aí o presidente do Vitória viralizou com um vídeo, um ex-presidente, dizendo que pagou desembargador do Rio de Janeiro para ganhar uma decisão. A gente sabe que o país é cheio de gente safada, esse país, esse Brasil. Então eu sei que rola manipulação, eu sei que tem juiz que não presta, eu sei que a CBF é o antro da corrupção, só que os jogadores eles podiam, né, ter o senso do ridículo, ou o caráter, porque são 50 câmeras hoje num campo de futebol, e não fazer isso. Ou podia rolar uma punição severa para um cara que faz um negócio desse depois, porque ele acaba prejudicando o trabalho de um técnico que podia muito bem ter saído com um empate ou uma vitória hoje e que representa muito para a vida desse profissional, que é o Rafael Paiva, que depende, você viu no pré-jogo ele falando, para mim cada jogo é uma final, porque ele sabe que isso pode fazer ele virar um técnico do time profissional do Campeonato Brasileiro e do Vasco, que é um time de peso, de torcida, de massa. Então, para o profissional, representa muita coisa para um pilantra, um vagabundo, ir lá e fazer de conta que tomou uma cotovelada e comemorar a expulsão do jogador. Dali para frente, meu amigo, é lógico, é óbvio, se a gente estava sendo dominado pelo Bahia, que dentro de casa consegue ser muito mais time do que o Vasco, é lógico que o Bahia para cima e o Rogério botou mais atacantes, né? E o Vasco, até achei sábio do técnico do Vasco, ele dobrar as laterais, tirar o Adson, tirar o Estrela que hoje não foi bem, colocou dobras nas laterais para não dar espaço para o Bahia, que achou um golzinho no finalzinho e quase que a gente ainda conseguiu arrancar um empate jogando com um jogador a menos. Mas esse vídeo eu quero aqui só para poder falar do mau caratismo, da desonestidade do profissional, do jogador de futebol no Brasil. E se acontecer no Vasco, me cobra, viu? Se houver um negócio desse do Vasco, eu vou abrir um vídeo, vou chamar de mau caráter e desonesto do mesmo jeito. Sacanagem que o seu Gilberto fez hoje, né? Sacanagem. E se fosse um país de gente decente, ele ia ser punido. Mas como não é, como é futebol, como vale tudo, não vai acontecer absolutamente nada. Mais uma vez, só para dizer que eu não passo pano para coisa errada, eu falei, o Bahia era favorito, jogava mais, o Vasco teve muita dificuldade de jogar, não jogou como jogou contra o São Paulo, para mim o técnico errou na escalação, mas não merecia ter perdido dessa maneira. Dessa maneira não, dessa maneira é sacanagem. E eu tô cansado de sacanagem, de VAR, da CBF, de árbitro que não presta, de gestor vagabundo, né? De pilantras que venderam o Vasco, de quadrilha que comprou o Vasco e ainda ter que parar o meu dia para assistir um jogo e ver essa pilantragem partindo de um profissional, de um jogador de futebol, vagabundo e safado. Me processa, que ainda vai repercutir mais ainda. Saudações vascaínas.